Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha que sufoco. Não bastasse a dor que me consumia a alma, eu ainda tive de passar por toda aquela vergonha, por toda aquela humilhação. E pior, na frente da minha família e dos meus amigos. Aquele foi, sem dúvida, o pior dia de toda a minha vida. Se eu pudesse, apagaria da minha mente cada segundo que vivi. Homem nenhum merece passar pelo que passei. Além de triste, além de dolorido, foi humilhante demais. E não foi apenas porque eu velava o corpo da minha mulher, mas por tudo mais que aconteceu durante o velório. Estávamos todos na capela. Meus pais, meus irmãos, meus amigos, os parentes da Laura, todo mundo. A capela lotada. E bem ao centro, aquele maldito caixão. Eu olhava para aquele caixão e não conseguia acreditar. Não me entrava na cabeça. Não podia ser a Laura que estava ali. Eu já estava diante do seu corpo sem vida há mais de 7 horas. Não tinha saído dali um segundo sequer. E, no entanto, ainda não tinha caído a minha ficha. A impressão que dava é de que ele estava apenas dormindo e de repente acordaria, se levantaria e me chamaria para almoçar, como sempre acontecia. Era impossível acreditar que a minha Laura estivesse morta, embora eu estivesse vendo com os meus olhos uma simples ida ao mercado. E vejam só como tudo terminou. Incrível que alguém possa ser atropelado em pleno domingo, quando está indo buscar mantimentos no mercado para fazer o almoço. Difícil também aceitar que em pleno domingo, 10 horas da manhã, possa existir um ser humano que naquele horário, tão cedo, esteja ao volante já completamente embriagado, correndo feito um louco, ceifando a vida de pessoas inocentes pela rua. Até hoje não consigo acreditar que tenha perdido a minha esposa dessa forma tão estúpida. Atropelada em plena calçada, em plena manhã de um domingo, numa rua que mesmo em dias de semana não costuma ser agitada. Não dá para acreditar. Simplesmente não dá para aceitar. Naquelas alturas, eu já tinha chorado todas as minhas lágrimas. Meus olhos estavam secos, assim como ficaria o meu coração quando a tampa daquele caixão fosse fechada. De vez em quando, um conhecido se aproximava para me dar os pêsames, para me confortar. Até que chegou o Flávio. Até aquele momento estava tudo normal. Estávamos velando o corpo da Laura, do modo como deve ser, em silêncio. Vez ou outra alguém falava alguma coisa, fazia um comentário, mas tudo assim, sabe, baixinho, do modo mais respeitoso possível. Isso até que chegou o Flávio. O Flávio não era apenas meu sócio na empresa. Era uma pessoa de quem eu gostava muito, que eu chamava e considerava amigo, que eu costumava convidar, inclusive, para almoçar com a gente nos finais de semana. Amigo do peito. Era assim que eu considerava o Flávio. Não era apenas um sócio, mas um amigo do peito, quase um irmão. Para ser franco, eu estava até estranhando que ele ainda não tivesse chegado, já que além de meu sócio e além de meu amigo, era também amigo da minha mulher. Eles sempre se deram bem. Lembro que estávamos todos ali em silêncio, reunidos ao redor do caixão, quando o Flávio se aproximou, abrindo passagem por entre as pessoas. Eu estava triste pela morte da minha mulher. E nem podia ser diferente. Só que a situação do Flávio pareceu pior do que a minha. Ele estava simplesmente acabado. Os olhos vermelhos, molhados, a expressão abatida.
E o pior de tudo, aquele cheiro forte de álcool. Devia estar embriagado. E estava mesmo. Antes de ele se aproximar de mim, já ouvi os soluços. Enquanto abria passagem entre as pessoas, ele chorava compulsivamente e ficava repetindo o nome da minha mulher. Até aí tudo bem. Como eu já disse, ele não era apenas meu sócio, era também nosso amigo, a ponto de almoçar com a gente nos finais de semana. O problema foi que ele chegou e nem olhou na minha cara. Foi abrindo passagem até que se debruçou diante do corpo da Laura, a ponto de quase derrubar o caixão. Sabe, eu fiquei olhando para ele, meio que sem entender, esperando que ele se virasse para mim e me desse pelo menos os pêsames. Afinal, eu era o marido. Só que ele parecia estar em outro mundo. Olha, pode parecer exagero, mas parecia que o viúvo era ele e não eu. Tal era o escândalo que esse homem fazia. Uma coisa é você chorar silenciosamente, lá no seu cantinho, discretamente. Outra coisa é fazer um fiasco do jeito que ele fez. Porque não era um choro comum. Não era um choro discreto de alguém que está sofrendo. Era um choro compulsivo, um choro de quem tinha acabado de perder a pessoa mais importante da sua vida. É como eu disse, parecia até que o viúvo era ele, não eu. Ele tocava nas mãos dela, sob o véu. E depois acariciava o rosto. E ficava balançando a cabeça, repetindo o nome da minha mulher o tempo todo. Quem olhasse aquela cena e não nos conhecesse, ia pensar o contrário, que o marido era ele e eu apenas um amigo. Eu então toquei com a mão no seu ombro e tentei consolá-lo. Calma, Flávio. A gente precisa ser forte. Vamos tomar um café, vem? Outra vez, ele nem olhou na minha cara. Parecia que naquela capela estavam apenas ele e a minha mulher deitada ali naquele caixão. Olha, não vou negar. A uma certa altura, eu comecei a ficar aborrecido. Eu estava tentando manter a calma, mas a minha vontade naquele momento era de tirá-lo dali e levá-lo lá para fora. Porque aquilo já era um exagero. Aquilo já estava incomodando, não apenas a mim, mas todo mundo. Tá certo que era meu sócio, tá certo que era amigo da minha mulher, mas ele já estava passando do limite do bom senso. Ninguém chora daquele jeito porque perdeu um amigo. E não estou dizendo isso porque estava com ciúmes, até porque, convenhamos, ele estava deitado num caixão, não fazia o menor sentido sentir ciúmes numa hora daquelas. Só que aquilo já estava demais. O pior é que, com o tempo, eu comecei a notar um certo olhar maldoso na cara das pessoas que estavam perto. Algumas se cutucavam, outras cochichavam, depois olhavam para mim. Sabe, eu não sou bobo. Eu percebi tudo. Tá certo que a maioria daquelas pessoas ali era de parente, gente conhecida, mas o que eles podiam pensar vendo aquilo? Até porque o Flávio já tinha passado dos limites do bom senso. Como eu disse, não era assim um chorinho qualquer. Era um choro desesperado. Uma coisa assim de soluço. Gemido. Olha, nem eu que era o viúvo tinha chorado tanto. Tinha gente que estava lá fora e que até veio para dentro ver o que estava acontecendo. Lá pelas tantas, a minha sogra me chamou de lado. Escuta, Otacílio, será que não é melhor dar uma aguinha com açúcar para ele? Eu acho que não precisa, dona Eulália. Eu vou chamá-lo para ir lá fora tomar um ar. E vem cá, ele é teu parente? Não, é só meu sócio. Mas por que a senhora está perguntando isso? Ela nem respondeu. Ela não respondeu e nem precisava. Ela, como todos ali naquela capela, estava para lá de desconfiada,
pra lá de encafifada com a atitude do meu sócio. Que além de meu sócio, era meu amigo, tudo bem. Que além de meu amigo, era amigo da minha falecida esposa, tudo bem. Mas que estava se portando não como amigo, não como sócio, estava se portando, repito, pela 1000ª vez, como viúvo. Eu, que era o marido, não estava fazendo tanto escândalo. A cara que a minha sogra fez já dizia tudo. Naquelas alturas, aliás, o burburinho já era geral. Tinha gente que comentava sem nem mesmo se importar se eu estava ouvindo. A uma certa altura, eu cheguei a ouvir alguém dizendo: olha, me dizer que eram sócios os dois. Em tudo, né? Parece que até na mulher. Olha, quando eu ouvi aquilo, eu senti até uma tontura. Cheguei a olhar na direção de onde tinha vindo aquele comentário. Meu Deus, como tem gente maldosa. Até mesmo numa hora dessas, uma hora de dor. Só que eu não tiro totalmente a razão daquela pessoa que fez aquele comentário maldoso, é verdade, mas ele, o Flávio, estava dando motivo. Tudo bem que, mesmo dando motivo, não era para dizer uma coisa daquelas, porque, poxa vida, um velório. Mas é que o Flávio estava dando motivo. Eu olhava para o caixão, para minha mulher ali deitada, para o Flávio fazendo todo aquele teatro e ia me dando um aperto no peito, uma coisa ruim. A minha vontade naquelas alturas era de pegar o cara pelo colarinho e perguntar, afinal de contas, a que se devia tudo aquilo. Mesmo assim, tentei me controlar. Me aproximei novamente dele, toquei novamente no seu ombro e tentei erguê-lo. Flávio, vamos lá fora tomar um ar, vamos? Nessa hora, ele se virou para mim e, acredite quem quiser, foi capaz de falar aquilo. Me deixa, cara. Me deixa que eu quero morrer. Ele falou aquilo e me empurrou assim pro lado, na frente de todo mundo. Não dá para acreditar. Eu, o marido, vendo que o meu sócio estava fazendo aquele escândalo todo, que já estava dando margem para que as pessoas fizessem até piadinha no velório da minha mulher, tento puxar o cara lá para fora. Ele não vai e ainda fala aquilo. Me deixa, cara. Me deixa que eu quero morrer. O Flávio não estava apenas bêbado. Estava descontrolado, nervoso. E de repente, para o meu espanto, começou a falar umas coisas que francamente me arrepiaram os cabelos. Você nunca se importava com ela, cara? Você pensa que ela não me falava? Você pensa que eu não sabia de tudo? Eu vou repetir o que já disse lá no começo dessa carta. Foi a pior vergonha de toda a minha vida. Foi a pior humilhação por que já passei em toda a minha vida. Porque tudo isso foi testemunhado por dezenas de pessoas. A capela estava lotada. Parentes meus, parentes da minha mulher, os melhores amigos. Todo mundo viu. Primeiro o Flávio chegando bêbado, fazendo aquele escândalo todo. Depois ele me dizendo, quando eu tentei puxá-lo, me deixa, cara, me deixa que eu quero morrer. E depois, ainda olhando para minha cara e dizendo aquilo, você nunca se importou com ela, cara. Você pensa que ela não me falava? Você pensa que eu não sabia de tudo? Sabe, aquilo me deu um nó na cabeça. Como assim falava? O que ele estava querendo dizer com aquilo? Que a minha mulher contava para ele coisas da nossa intimidade? Ele falou aquilo e se virou novamente na direção do caixão. E eu que pensei que já tinha ouvido tudo, não sabia de nada. Porque foi aí que veio a bomba. Diante de todo mundo,
Para espanto geral, ele então falou a frase que francamente me tirou do sério. Olhou para ela, pegou na sua mão sob o véu e, choramingando, soluçando, gemendo, falou: por que você me deixou, amor? Por quê? O que vai ser de mim agora? Olha, precisaram me segurar, porque eu parti com tudo para cima dele. Quando vi o Flávio se dirigindo à minha mulher como meu amor, como se o viúvo fosse ele e não eu, o meu sangue subiu. Eu esqueci que estava no velório dela. Peguei o Flávio pelo colarinho e comecei a sacudi-lo. O que foi que você disse, cara? Repete. Do que foi que você chamou a minha mulher? É extraordinário. Fala! Foi uma cena deprimente demais. Como eu disse lá no começo, jamais imaginei que fosse passar por uma humilhação daquelas. E o pior de tudo, na frente de toda a minha família, da família da minha esposa e de todos os meus amigos. Foi vergonhoso demais. Se tivesse um buraco para enfiar a minha cara depois de tudo, eu teria enfiado. O Flávio, embriagado, não se aguentando em pé de tão bêbado, e eu ali segurando ele pelo colarinho, cobrando uma explicação, só que o infeliz, em vez de explicar, ainda me aplicou mais aquele golpe. Você podia ter casado com ela, você podia ser o marido dela, mas, ó, Tacílio, era a mim que ela amava, viu? Era a mim que ela amava, cara, não era você não, viu? Quando me dei conta, vendo a minha honra sendo jogada na lama daquele jeito, eu já tinha acertado um soco no meio do nariz daquele ordinário. A pancada foi tão forte que ele desabou no chão e não levantou mais. Algumas pessoas o apanharam e o levaram para casa. Francamente, não sei nem como tive forças para levar aquilo adiante. O velório, o enterro. O mais difícil foi encarar o olhar das pessoas. Ninguém depois daquilo me disse uma palavra. Ninguém fez um comentário sequer. Mas nem precisava. Certas coisas não é preciso falar. Eu via no olhar de cada um o que eles estavam pensando. No dia seguinte, o safado veio falar comigo. Veio pedir desculpas. O cara destrói a minha vida em pleno velório da minha mulher, acaba com a minha honra na frente de todo mundo e depois vem me pedir perdão. Disse que estava bêbado, que não sabia o que estava falando. Pois eu te digo uma coisa, Flávio. Eu acho que você nunca foi tão sincero comigo em toda a sua vida quanto foi no velório. Não dizem que quando está bêbada a pessoa fala a verdade? Aquele dia, você confessou que jamais teria coragem de confessar em sã consciência se não estivesse caindo. De tão embriagado, você amava a minha mulher, seu desgraçado. Agora, uma coisa que você não teve coragem de me dizer é o que havia entre vocês dois. Vocês tinham um caso? Será que vocês me traíam pelas costas enquanto o bobalhão aqui pensava que eram apenas amigos? Por que você não admite? Já que enterrou a minha honra na lama na frente de todo mundo? 2 meses. 2 meses e eu ainda não consigo esquecer esse pesadelo. Será que você, Laura, foi capaz de me trair? Sim, porque tenho certeza de que alguma coisa, eu não sei até que ponto, mas alguma coisa existiu. Eu não sei se foi uma coisa platônica, eu não sei se chegou, eu não sei, mas alguma coisa existiu. Sabe, eu fico lembrando de tudo que vivemos juntos. Que na minha mente ficam passando assim, sabe, imagens de coisas que aconteceram, de passeios nossos, de jantares, de almoços, de finais de semana. Eu fico lembrando do que a gente viveu, eu e você.
fico lembrando também da participação desse amigo da onça, que eu sempre considerei um amigo. E não consigo encontrar um indício de que havia alguma coisa entre vocês dois. Vocês sempre agiram como se fossem apenas amigos. Será que era apenas aparência? Para que o trouxa aqui não percebesse nada? Depois do que ele fez, do escândalo que ele fez no teu velório, é a única conclusão a que eu posso chegar. Aquela cena dele debruçado sobre o teu caixão, falando aquelas coisas todas, me atormentam até hoje. As palavras dele na minha frente, na frente de todo mundo. Por que você me deixou, meu amor? Por quê? O que vai ser de mim agora sem você? Puxa vida, isso é coisa que não deixa dúvida. Só que eu tenho medo de acreditar, eu não quero acreditar, eu queria uma explicação, alguma coisa que... Por que ele disse tudo aquilo, Laura? Me responda, esteja você onde estiver. Será que havia mesmo alguma coisa entre vocês dois? Há um fundo de verdade em tudo isso? Eu sei que vou morrer sem saber, até porque só 2 pessoas poderiam me responder. Você que infelizmente já se foi, que já não pode dizer mais nada, e ele, que tenho certeza nunca vai admitir. Até porque tem medo, safado. Até porque morre de medo sem vergonha. Tem medo, mas não tem vergonha. Eu só queria saber a verdade. Sabe o que eu queria, Laura? Eu tenho certeza de que, se você estiver me ouvindo, aí de onde você está, você vai me entender. Eu só queria chorar a tua saudade, a tua falta, sem essa desconfiança me atormentando. Sabe, eu fico repetindo para mim mesmo. Ela não merece que você chore, Otacílio. Ela te traía. Ela não merece o teu sofrimento. Sabe, toda vez que eu sinto a tua falta, é exatamente isso o que eu penso. Eu queria pensar em você sem culpa, sem cobrança, sem desconfiança. Porque eu sinto a tua falta, sinto saudade e me culpo por isso. Porque ao mesmo tempo, eu fico lembrando daquela cena e chego à conclusão de que você me traiu. A única coisa que eu queria, Laura, era ser um viúvo como qualquer outro, que fala para os amigos da esposa querida que se foi, que fica recordando os momentos felizes que passaram juntos, sem mágoa, sem suspeitas. Era só isso o que eu queria. Era assim que eu queria ser. Só que eu não consigo. A sombra daquele maldito, das coisas que ele falou, do teatro que ele armou no teu velório, me persegue dia e noite. Eu não consigo ter um segundo de paz. Não sei mais o que eu faço da minha vida, Laura. Aquele foi o dia do teu velório, da tua despedida. Mas, francamente, às vezes eu tenho a impressão de que quem morreu fui eu.